Gente, como vocês estão? Tudo bem? Então tá, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um troço que é as escolhas ruins que a gente faz, especialmente no campo amoroso, a repetição dessas escolhas ruins, a não compreensão do porquê da repetição dessas escolhas ruins, por mais que a gente tente acertar as escolhas. Eu vou falar especialmente do campo amoroso, mas serve para outros campos, mas enfim, vou usar como exemplo desse nosso sistema de repetição de escolha, o campo amoroso, o amor no sentido do namoro, né? Pessoa querer ficar com outra pessoa. Enfim, eu já falei bastante sobre isso, tem 40 vídeos no canal sobre isso, vou botar o nosso índice de hoje aqui. Já falei muito sobre isso, e então eu vou botar alguns vídeos que eu já falei sobre isso aí embaixo. Tudo que eu disser, que eu citar nesse vídeo, vai estar embaixo também na descrição. E eu tô fazendo esse vídeo hoje porque eu acho que eu achei uma maneira de explicar isso de um jeito assim mais ou menos razoável, que dê pra entender e que dê pra pensar assim, porra, entendi. Então se eu sacar isso aqui, eu posso tentar não repetir menos. Não repetir é difícil, né? Não repetir nada é difícil, é complicado. Mas repetir menos. Então a gente vai por partes, tá? Como sempre a gente faz aqui, relaxa aí, pega um chá, café, cerveja, água, vinho, enfim, o que seja. Vamos com calma. Então vamos lá. Eu vou tentar também ir bem assim. Eu tô aqui com as minhas notas, eu vou tentar ir bem assim, devagarinho, pra não dar ruim. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender uma coisa que eu vou chamar de a formulação do seu sistema de vínculo. Né? Para quem me acompanha há mais tempo aqui, nesse canal e no Florimanu, eu chamava isso antes de a estética do seu desamparo. A maneira como a sua organização do estar com, estar sem, estar sozinho, estar amparado no mundo, a maneira como isso se organizou. Estética no sentido formal. A forma como isso se deu no mundo. Eu chamava isso de estética do seu desamparo. Estética do desamparo. Eu acho bonito esse termo. Mas agora eu tenho tentado chamar de a formulação do seu sistema de vínculo. Eu acho mais científico assim, a formulação. Parece mais sério. E menos poético, mais sério. Estou numa fase mais séria. E por que eu estou usando isso? Porque isso tem a ver com duas referências muito importantes que a gente vai usar hoje, que são o Panksepp, né? Tá embaixo. Tudo que eu estou dizendo está embaixo, tá? Tudo que eu vou dizer está embaixo. O Panksepp e os sistemas afetivos fundamentais, né? Os 7 sistemas afetivos fundamentais. Então tem no nosso vídeo base aí os 7 afetos fundamentais. Mas hoje, voltando um pouquinho lá para o Panksepp, que é a referência original disso, que é o cara que cunhou o termo neurociência afetiva, inventou esse negócio, basicamente, e que determinou esses 7 sistemas. E, por outro lado, o Bowlby, que é uma referência que eu acho que funciona para pensar, que a gente não segue, nenhuma das duas a gente segue assim, exatamente aqui na autoescrita. Isso tem tudo a ver com a autoescrita, o nosso sistema de pesquisa aqui desse canal. Se você quiser conhecer a autoescrita, o vídeo está embaixo. Como participar da autoescrita do sistema de pesquisa está embaixo o vídeo, né? Como é que funciona. Isso tem tudo a ver com isso. Mas enfim, vamos lá voltar para o nosso sistema, formulação do seu sistema de vínculo, tá? Então vamos lá. O Panksepp entende que a gente tem sistemas afetivos. O Panksepp entende em termos de estruturas cerebrais, né? Então, neurotransmissores, neuromoduladores, hormônios e coisas assim, tal, regiões do cérebro, coisas que fazem a gente sentir as emoções que a gente sente. Resumindo muito, são essas paradas, esses sistemas básicos, assim, que são da nossa espécie, que a gente partilha com os outros mamíferos todos, que fazem, em derivação, na prática da nossa vida, a gente sentir o que a gente sente. São os afetos básicos, os afetos raw affects, que eles chamam os afetos brutos, né, nesse sentido. Então tá, e aí a gente não pensa em termos de sistemas afetivos aqui, porque a gente vai usar uma leitura que vem da neuropsicanálise, né, que é essa coisa que eu estudo. A neuropsicanálise é uma coisa que junta a psicanálise com a neurociência afetiva, e neurociência cognitiva também, mas que a gente vai pensar em necessidades afetivas. Por que eu falo de necessidades afetivas? Porque eu acho que é mais simples você perceber o que você está sentindo e precisando. O que isso quer dizer? Se eu falar do seu sistema do medo, fear system, como chama o Panksepp, que é um dos 7, é difícil de você perceber o sistema do medo. Você vai falar, tem uma amígdala cerebral que bate ali, tem um negócio que é um cortisol que bate... O que é isso? Para mim é difícil de entender. Mas quando eu te digo que você tem a necessidade de fugir e se defender,
que é isso que está acontecendo, você sente uma elevação de tensão que vai ser resolvida se você fugir e se defender. Ou seja, uma necessidade de fugir e se defender. Quando eu falo do sistema de vínculo, eu falo da necessidade de ser amado. Então, é uma elevação de tensão, como a gente fala, né? Um desequilíbrio homeostático, né? Saindo da sua zona de equilíbrio, que vai ser resolvida alostaticamente. Se você quiser entender sobre isso, os vídeos estão aí embaixo. Vai ser resolvida em termos alostáticos se você buscar vínculo, né? Então, a necessidade de vínculo. Isso tem a ver com o sistema de vínculo que o Panksepp organiza, o sistema cerebral e bioquímico e tal, mas na prática da sua vida você sente isso, você sente, preciso de alguém, né? E você fantasia, preciso de alguém. E você fantasia, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, as nossas saídas aqui no final, tipo as dicas de como você pode enfrentar isso, né? Então, na prática a gente fala de necessidades afetivas, mas no fundo a gente está falando desses sistemas lá do Panksepp. Só que eu falo em termos de necessidade porque eu acho que é mais fácil. Então na autoescrita a gente fala em termos de necessidades afetivas fundamentais e dos conflitos entre elas, né? E da não satisfação dessas necessidades afetivas fundamentais. Beleza, mas então vamos pensar voltando para a formulação do seu sistema de vínculo. O sistema de vínculo está lá, a gente vem com ele de fábrica. Então falando do vínculo, a gente podia falar do medo e dos outros, mas vamos falar do vínculo hoje. Por isso que eu vou usar o amor como exemplo. Eu vou falar um pouco do medo também ali na frente, mas beleza, numa comparação. Já vou falar logo agora. Então, temos seu sistema de vínculo, você vem com ele, que é assim um troço que basicamente faz você se sentir bem quando você é amparado, você se sentir mal quando você é abandonado. Todo mamífero tem isso, né? Todos os mamíferos têm isso, especialmente os filhotes, né? Depois isso vai passando, vai diminuindo, você vai amadurecendo, teoricamente. E em geral não. Mas enfim, os outros mamíferos que não somos nós, sim, vão amadurecendo. A gente vai só repetindo. Então tá, brincadeiras à parte, esse sistema ele surge e ele tem que acontecer logo de cara. Por quê? Né? Cada sistema vai ter um momento de amadurecimento. Vai acontecer assim de um jeitinho. Né? Cada sistema desses vai se ligar, vai se ativar num dado momento da vida, num dado momento do seu desenvolvimento. Né? E aí vai variar de espécie para espécie, porque cada espécie tem um corte de vida, uma duração de vida diferente, né? Uma infância diferente e tal e tal. Na gente demora um tempo X, nos ratinhos demora um tempo Y, nos macacos tempo Y, Z, enfim, e por aí vai. Bom, na gente, o sistema de vínculo vai amadurecer nos 6 primeiros meses de vida, vai começar a funcionar, né? Por que ele tem que funcionar? Porque você precisa, isso é o mais importante, você precisa concretamente ser amado nos primeiros 6 meses de vida. Então você precisa sentir essas coisas, porque o bebê precisa chorar, pedir acolhimento nos primeiros meses, senão ele morre. Então, todos os sistemas têm a ver com uma vantagem evolutiva, garantia de sobrevivência, sacou? Não é outra coisa. No final das contas, somos espécies que querem sobreviver, né? Não as espécies querem, mas que sobrevivem porque são mais aptas, adaptadas. Darwin, né? Conhece Darwin? Lembra dele? Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então, no primeiro momento de vida, você então precisa que esse sistema esteja aí funcionando logo de cara, porque você precisa desse amparo para sobreviver, porque desse amparo vem calor e comida. Então, de cara, o seu sistema vai se ativar nesse primeiro momentinho da sua vida, esse sistema de vínculo. E é neste momento da sua vida que você... Estão entendendo, né? É muito importante que ele funcione, porque senão você morre, tá? Depois você não morre, mas você acha que você morre. Isso tem a ver com o que a gente vai falar no final desse vídeo hoje. Mas o aprendizado... o amadurecimento que tem a ver com o aprendizado nesse sistema acontece aí, nesses primeiros meses. O que é o aprendizado? Né? O que é o aprendizado do sistema de vínculo? Atenção agora. Então, você tem lá essas necessidades e você tem um objeto específico que é a sua mãe. Né? Em geral, sua mãe. Pode não ser sua mãe, mas vamos ficar na mãe. Ah, estou falando mal da mãe. Não é isso. Estou falando desse objeto aí. É o objeto que vai satisfazer a sua necessidade de vínculo. Basicamente é assim. Cada objeto mãe, cada objeto é de uma maneira, né? Funciona de uma maneira no mundo. E nessa vinda ao mundo aí, né? nessa primeira etapa, você tem que aprender como é que esse objeto funciona, porque se você não aprender vai dar ruim. Esse aprendizado é muito incipiente, que você é um bebê, né? Então você tem uma base que é chorar quando afasta e a relaxar quando aproxima, mas tem aprendizados de como que eu negocio com esse objeto, como que eu faço com esse objeto, né? E esses aprendizados vão acontecer nos seus primeiros meses de vida. Vamos dizer assim, de modo geral, vamos considerar o primeiro ano de vida, em geral. Mas os primeiros 6 meses já tem que ter rolado.
Mas o seu primeiro ano de vida vai ser pautado por esse aprendizado dessa relação com esse objeto que satisfaz a sua necessidade de vínculo, sua necessidade de ser amado, de proteção, de acolhimento e tal. Ora, é um aprendizado muito incipiente, assim, né? Porque você não tem muitas ferramentas para fazer. Cara, se eu conversar com ela, talvez ela consiga compreender que eu tenho necessidade de algum acolhimento agora, mas não o tempo todo. Não dá para você fazer isso, né? Porque você é um bebê, veja. E aí, então, você consegue fazer chorar, espernear e tal, fazer aquelas coisas que a gente faz. E uma outra coisa muito importante, neste momento aí da sua vida, então, as suas ferramentas são toscas, são bem incipientes. E neste momento da sua vida você não consegue fazer memória episódica. O que é memória episódica? A gente tem que entender os nossos sistemas de memória todo. Memória não é uma coisa só. Memória é tudo que a gente registra, né? Mas a gente tem várias maneiras de registrar as coisas, né? Então, tem um tipo de memória semântica, um tipo de memória procedural, nunca sei falar, sempre me confundo. Tem tipos de memória declarativa, não declarativa. A gente costuma falar quando a gente fala de memória na nossa linguagem corrente, a gente está pensando em memória episódica ou autobiográfica, tipo as cenas que se passaram com a gente, né? Esse tipo de memória episódica vai depender do amadurecimento, especialmente do hipocampo, uma região do cérebro que vai amadurecer com 3 anos de idade. E aí, a partir daí, você começa a formar os episódios, organizar os episódios, as coisas que acontecem, que você sente, que você registra em termos de episódio, de cena, que é o que a gente vai estudar na autoescrita, justamente. Vou tentar voltar a essas cenas para entender o que estava envolvido ali em termos de necessidade afetiva. Mas isso é outra coisa. Mas a partir dos 3 anos você começa a formar essas cenas. Então, no seu primeiro ano de vida, tecnicamente, você não formou cenas, mas você fez registro de memória. De qualquer forma, você amadureceu o seu sistema de vínculo, você fez a formulação do seu sistema de vínculo sem fazer memória episódica. Essa é a parte talvez mais importante. Sempre tem várias partes mais importantes, mas essa é uma delas. Você fez o amadurecimento do seu sistema de vínculo, a formulação, a forma, você deu a forma para ele, a forma básica para ele, no seu primeiro ano de vida, sem fazer memória episódica. O que quer dizer que todo o seu sistema de memória em relação a isso é automático. Não tem pensamento, não tem conteúdo de representação. Se eu fizer isso em relação a essa pessoa, é tudo reflexo. É isso que quer dizer. Porque não tem cena, é tudo memória automatizada. Sacou? Isso é muito... Por que é? Porque não tinha formulação de episódio aí. Entendeu? Essas memórias estão aí já. Elas estão formadas aí, elas têm que estar, senão você morre, né? Então elas estão aí, mas elas não são memórias nos termos que a gente entende. Por isso que é tão estranho, porque eu repito isso, meu Deus do céu, e tal, e tal. Então você aprendeu concretamente assim, porque você teve que aprender nesse primeiro momento da sua vida. Eu já expliquei isso em vários vídeos, vou botar aí repetindo as cagadas, que é um vídeo que eu explico isso longamente, mas estou explicando isso de novo desse jeitinho mais claro, talvez, para conseguir entender. Beleza. Então, você aí fez a sua formulação do seu sistema de vínculo e você construiu o que a gente vai chamar do seu objeto de desejo, né? Uma primeira formulação do seu objeto de desejo, né? O que é objeto de desejo? Para o Freud, desejo é a vontade de retorno a um traço de memória de satisfação de uma necessidade. Vontade de retorno a um traço de memória de satisfação de uma pulsão para ele, mas de uma necessidade aqui para a gente. Então, você construiu esse objeto mãe, esse é o primeiro objeto, como o objeto que é capaz de satisfazer a sua necessidade de vínculo. Para cada sistema afetivo, para cada necessidade, você vai ter objetos diferentes. E ao longo da vida esses objetos vão mudando. Mas esse primeiro objeto é fundamental para você entender isso aí, né? Então, esse primeiro objeto é o que fez a formulação dessa relação de vínculo. Então, isso que eu preciso, que é ser amado, ser acolhido, ser cuidado, ser protegido, senão eu morro. Tem que lidar com esse objeto. Então eu vou fazer os aprendizados que eu consigo fazer. Então a gente vai suplementar isso que é básico, isso que vem no HD, que todos os mamíferos partilham e tal, todas essas necessidades afetivas fundamentais. A gente vai suplementar esse aprendizado que é filogenético, que vem da sua espécie. A gente vai suplementar ele com um aprendizado ontogenético do seu indivíduo, vamos dizer assim, em relação a este objeto. E aí você vai suplementar, porque a gente tem que suplementar, é por isso que a gente aprende, por isso que a gente faz memória, né? Por isso que a gente faz aprendizado, para aprender como é que a gente lida com os objetos que a gente tem no mundo, na prática do nosso mundo, no mundo do dia a dia, no nosso mundo, no nosso ambiente específico, naquela família na qual você nasceu, naquela cultura na qual você está inserido, naquele recorte histórico no qual você veio ao mundo. Então, este objeto é o objeto que vai satisfazer a sua necessidade de vínculo, por pior que ele seja, e essa memória toda é feita automática, ela não gera memória episódica. Isso vai seguir, né, ao longo da sua vida. Então, isso faz a gente pensar a importância que tem esse primeiro troço. E aí faz a gente pensar no Bowlby, né? Então, o Bowlby estava certo, então, né? O Bowlby, que é o cara da teoria do apego em português, mas a teoria do attachment theory, a teoria do vínculo,
em inglês, que vai fazer, se o seu cuidador é assim, você vai ter um tipo de apego assado. Tem vídeos muito comuns sobre isso. Se você é assim, você vai ser ansioso, se for assim, você vai ser evitativo, aquelas coisas assim. O Bowlby é muito interessante de pensar, porque ele tem toda a relação com essa espécie de consequência que esse primeiro momento tem, mas o Bowlby, na minha opinião, faz uma perspectiva um pouco determinista. Assim, se você tem isso aqui, então vai gerar aquilo ali. Não sei se ele exatamente coloca isso nesses termos, mas a gente acaba lendo ele nesses termos, pelo menos. O Bowlby faz uma reação à psicanálise, né? O Bowlby sai da Melanie Klein e ele faz uma inversão daquilo. Ele vai falar, na Melanie Klein, ela está pensando em termos de fantasia, de projeção, tudo que é o inconsciente dessa criança que está projetado nessa mãe ali e tal. E o Bowlby faz o contrário, fala, não, tem coisas acontecendo realmente no mundo. Se o abandono acontece, ele gera tal coisa. E eu acho, como sempre, que é as duas coisas, né? Tem sim o abandono, tem as coisas que realmente factuais que acontecem, mas tem os conteúdos de fantasia, de expectativa de aprendizado, de tudo que está ligado ao de tudo que vem de fábrica com este bebê, né? Porque cada bebê é um bebê, e tudo que ele vai fantasiar sobre as possibilidades de satisfação que ele vai ter ou não naquele encontro com aquele objeto. E cada bebê é um bebê, de fato. Isso é muito... Eu agora tenho 2 filhos, eu olho e falo, meu Deus do céu, como um bebê é diferente do outro. E não tem... nasce assim, né? Porque aí tem uma enorme discussão do quanto que isso vem de onde, o que é genético ou não. Eu não vou entrar nessa discussão, mas é diferente. O ponto é que quem tem 3 filhos aí, ou enfim... tem gêmeos que nascem diferentes. Como é que pode? Que coisa estranha. Mas enfim... Então tá, o ponto é que esse conteúdo, pensando no Bowlby, ele vai fazer muita diferença, assim, esse momento relacional aí, mas ele não determina quem você vai ser, né? Então a gente tem que conseguir compreender que isso acontece, que isso amadurece, que você tem esse amadurecimento desse sistema de vínculo muito cedo e que isso vai ficar, em termos de memória, com aprendizado constituído, sem ser memória episódica, né? Então você vai ter, por reflexo, vamos dizer assim, vai buscar objetos que se assemelhem àquele objeto que garantia a sua sobrevivência. Isso não é místico que eu estou falando, não é assim, que loucura. Isso é concreto, porque você aprendeu assim, porque você precisa aprender assim para sobreviver. Ponto. Isso é muito simples, você entenda. Não é porque você quer se fazer mal, é porque você é o melhor que você pode fazer, o melhor que você pôde fazer. Então você olha, aquela pessoa ali parece um pouco a minha mãe. Você não pensa isso, você vai, né? Daí é a impressão de que você está se metendo no mesmo buraco todas as vezes sem entender por quê. Por que o Bowlby não é tão bom nesse sentido assim para a gente? Porque esse determinismo ele não se sustenta. Porque eu poderia dizer assim, então qualquer pessoa que sofreu um abandono vai ter tal tipo de estrutura de apego, de vínculo, ou uma formulação X do seu sistema de vínculo, como a gente está dizendo aqui hoje. Não é. É muito mais complicado do que isso. A gente tem vários contra-exemplos para isso. Eu vejo contra-exemplos em relação a isso todos os dias nos meus atendimentos na autoescrita. Gente que foi abandonada, mas que não deu naquilo, né? Então, é muito interessante. Inclusive, é interessante pensar que, via de regra, estou sendo agora fazendo uma generalização, mas via de regra na experiência que eu tenho aqui no meu serviço, no meu trabalho, as pessoas que reclamam muito das mães e que as mães não deram aquilo que elas precisavam e tal, de alguma forma tiveram amor das mães, senão elas não teriam condição de reclamar disso. E eu não estou aí diminuindo a sua reclamação, seu sofrimento, é óbvio que não, eu sei da dor que isso causa, né? Mas você só tem essa dor porque você tem esse objeto para sentir a falta desse objeto. Se você não tivesse esse objeto, se você tivesse sido abandonado de fato, completamente, você nem entende o que é a falta daquilo que você poderia ter, percebe? Então, isso é muito importante de entender. Então, por isso que eu estou discutindo então isso é porque eu fui abandonado, isso eu escuto muito. Não é. Em geral, a sua leitura é enviesada pra caramba e enganosa. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai dizer logo agora, que é, então, como entender o seu sistema? Como é que eu entendo a minha formulação do seu sistema de vínculo? É sobre o que eu sei daquilo que disseram pra mim que a minha mãe fez, ou sei lá o que eu lembro, não lembro, e aí tem a ver com o vídeo do trauma, o que eu lembro daquilo. Não é sobre isso, porque em geral a sua perspectiva é enganosa. Isso é um dos desafios da autoescrita. Como é que eu sei que a leitura que eu estou fazendo sobre mim faz algum sentido? A gente testa, né? A gente testa de novo, a gente faz contra-hipóteses e vai testando. Isso é muito interessante desse processo de pesquisa que é a autoescrita. É uma tentativa de testar para diminuir a chance do seu viés totalmente auto-enganoso, vamos dizer assim. Mas então por que eu estou dizendo? É que várias vezes você tem a impressão que sua mãe não fez nada por você,
nada, nunca, mas para você construir essa impressão, essa mãe teve lá e você pôde esperar algo dela que não veio. Então, se você pôde esperar algo dela que não veio, você tinha alguma expectativa de que aquilo viria. Então, isso indica pra gente que tem alguma coisa aí, né? Tem a sua necessidade, que precisava daquilo, mas tem um registro de que aquilo poderia vir, né? De alguma forma. Porque gente abandonada mesmo não tem esse registro. Estou sendo simplista, estou passando por cima de uma série de coisas, é tudo mais complexo, mas isso é uma coisa a se pensar. Então, por isso que eu ponho o Bowlby um pouco em questão, esse determinismo, né? Se aconteceu aquilo, e se você teve um cuidador assim, você vai dar naquele tipo de apego. Não é assim que funciona. Realmente não é assim que funciona. Não é direto assim. O que a gente pode compreender da nossa formulação de vínculo? A gente pode olhar o que acontece. A gente olha o que acontece na prática da nossa vida adulta, né? As nossas repetições. E aí quando a gente olha as nossas repetições e as nossas fantasias, repetições e fantasias, vou dizer o que são essas duas coisas, a gente consegue ter alguma dica melhor do que a gente aprendeu e do que a gente está repetindo, por que a gente está repetindo isso. As repetições são... eu vou sempre ser abandonada desse jeito, eu tenho muito medo que isso aconteça, acaba acontecendo, tudo que repete e que você põe em geral ou várias vezes a culpa no outro. A gente varia, né? Ou a culpa é toda do outro ou toda nossa, mas vamos considerar que a gente põe a culpa no outro, que abandona e tal, que é horrível, o mundo terrível, o Tinder terrível, e eu concordo com tudo isso. Mas então, de alguma forma, você está se enfiando nesse buraco aí, né? Né? Então, essa é a repetição que a gente percebe. Sempre tem, de alguma maneira, é duro dizer, mas sempre tem alguma parcela sua nessa atuação no mundo, tá? Eu sei que é ruim de ouvir, mas tem um negócio seu que está se metendo aí. O mundo é difícil, as pessoas são horríveis? São, concordo 100%. Mas tem uma parcela que é sua nessa história. E essa que a gente tem que perceber, que tem a ver com a sua repetição de buscar aquele objeto ali de novo, que tem a ver com esse aprendizado. E aí, nessa repetição é que a gente compreende o aprendizado. E é daí que a gente faz uma inferência sobre o que se deu, né? E aí a gente pode pensar, tá, então você está buscando isso. Então, por exemplo, se você sempre entra nas relações se sentindo muito diminuído em relação a outra pessoa, a gente faz uma inferência sobre isso. Então, tem essa impressão de que o objeto é muito maior do que você. Ou, se você tem a impressão de que é muito instável aquela coisa, aquele objeto pode desaparecer a qualquer momento e você vai morrer se ele desaparecer, a gente faz uma inferência sobre isso, que tem a ver com o Bowlby, claro que tem, mas não, da frente para trás, é ao contrário que a gente chega nessa inferência. E uma outra dica muito importante para a gente conseguir entender essa formulação do sistema de vínculo são as suas fantasias. As suas fantasias, e aqui na autoescrita a gente divide, simplificando, mas divide em duas modalidades básicas de fantasia, as fantasias negativas e as ideais. As negativas são: ele vai me abandonar, eu vou morrer, né? E eu vou morrer, eu nunca mais vou ser amado por ninguém. Essa é a fantasia negativa, nunca vou encontrar alguém que me olhe, tarará. E ela diz sobre a sua o que ela é a montagem em fantasia do que você acha que vai acontecer, e ela é uma boa dica da sua formulação do sistema de vínculo. É a impressão de morte no abandono, por exemplo. E a fantasia ideal, que é: um dia eu vou achar alguém que me compreenda da maneira que eu sou, que consiga me olhar e tal e tal. Esse é o outro lado da fantasia, né? É o avesso do horror nesse sentido, sabe? Assim, o horror é o abandono, é a fantasia negativa, e aí é a solução mágica para isso, né? Que também não é real, né? Nenhuma dessas duas coisas é real no final das contas. Elas são muito importantes para a gente conseguir entender. Então, observando a sua repetição e as suas fantasias, a gente tem noção da sua formulação do seu sistema de vínculo. É o que a gente faz na autoescrita, basicamente. A gente consegue construir uma noção. Então a gente conseguiu entender. Maravilha. Não tem a ver com isso que te disseram que a sua mãe fez. Não tem a ver com isso. Não é sobre isso. É só daqui, do presente, que você consegue fazer uma inferência nesse sentido do vídeo sobre trauma que a gente fez aqui um tempo atrás. O trauma não é uma coisa em si. Às vezes ele até mas não é sobre isso. O trauma, nesse sentido que a gente está falando aqui, não trauma, acidente, mas nesse sentido especialmente que a gente está falando aqui, o trauma é a forma que você deu para o sofrimento que você tem. O sofrimento é real, mas isso foi a forma que você conseguiu dar, a síntese. Nesse sentido, os episódios que a gente constitui da nossa vida de angústia, como a gente fala na autoescrita, são episódios síntese
desses movimentos, desses processos de angústia, desses processos de falta. Angústia como não satisfação de uma necessidade fundamental. Então, é isso que a gente tem que conseguir entender. Por exemplo, quando a gente pensa, que eu te pergunto, o que você fez ontem no seu dia? O seu dia tem 24 horas, mas você lembra de episódios, você condensou pedaços que são pedaços mais importantes das suas variações afetivas. Isso que são os episódios. São condensações, sínteses que você faz sobre a sua vivência afetiva, entendeu? Então tá, então com isso a gente conseguiu compreender mais ou menos aqui essa repetição, olha para ela, não discuta isso aí, não, mas não é, que não é, que não é. Veja a repetição, veja o sistema repetindo, tenta ser um pouquinho mais objetivo em relação a isso. Não põe toda a culpa no outro, nem toda a culpa em você. Não é o mundo que é mal, nem você que quer se fazer mal. É um aprendizado. É um aprendizado, o melhor que você pode fazer, mas pode melhorar. O melhor que você pode fazer, porque suas ferramentas eram muito incipientes, né? E você só tinha aquele objeto que foi que você veio com ele. Ninguém escolhe a mãe que tem. Então você fez o que você pôde fazer. E aí assim a gente segue. É isso. Não tem melhor, pior, nada disso. Você não é culpado, nem o mundo é culpado. É o que é. É um sistema que se retroalimenta. E aí a fantasia também indica pra gente muito fortemente o que são essas coisas. E como terceira coisa, a experiência afetiva. As emoções, né? Então, essa emoção, e isso vai gerar nossa última coisa de hoje, que é como sair disso, né? Como sobreviver a isso, sobrevivendo, né? Então, que é o seguinte, essa impressão emocional de morte que você tem, por exemplo, de que vai derreter, vai desaparecer, vai morrer, essa emoção que vem junto com a fantasia, que parte da repetição e que está ligada à repetição, essa emoção é um aprendizado, está ligado àquilo que você sentiu lá atrás que era real. Agora não é real. Você só consegue compreender que não é real se você passar por isso e sobreviver. É duro isso que eu estou falando e o ideal é ter alguém te acompanhando para você passar por isso, porque é duro, é doído. Mas se você não conseguir entender que você vai sobreviver a este abandono, por exemplo, a essa ruptura, e você vai parar de chamar essa ruptura de abandono, que é tem um outro vídeo aqui sobre isso, o abandono como questão. O abandono é uma maneira de dar nome para o desamparo, mas a gente dá uma casca de abandono para o que é, na verdade, o desamparo natural da vida. Então, se você não consegue compreender que você sobrevive a isso, você não tem como modificar essas dinâmicas relacionais. Isso é muito simples. É necessário que você compreenda que você sobrevive a essa arrebentação para que você consiga entrar no mar com mais tranquilidade e inclusive não gerar essas arrebentações, essas tormentas. Se você consegue entrar no mar com menor índice de ansiedade de abandono, você tem mais chance, não necessariamente porque o mundo não é controlado só por você, claro que não, mas você tem mais chance de elevar menos tensão naquela relação e daquela relação poder ser um pouco mais bem sucedida. Não que ela vá durar para sempre, você vai casar, ter 20 filhos, não é isso, mas é que é meio zen que eu tô falando. A possibilidade de que a relação acabe diminui a chance dela acabar, né? Nesse sentido. Ou pelo menos dela acabar mal, como uma organização de abandono, sabe assim? Ela pode acabar como as coisas acabam. As coisas de fato acabam. É assim que é. Mas esse acabar não é um abandono que vai te matar. Então, você precisa conseguir passar por isso, precisa conseguir compreender que você não é mais aquela criança, muito embora você sinta como ela e reaja como ela, porque esse aprendizado foi automatizado por esse primeiro amadurecimento do sistema de vínculo. Você não vai reagir mais assim. Quer dizer, você vai reagir assim, mas você não vai, as consequências não vão ser as mesmas que seriam lá atrás. Então, é preciso que você consiga passar por isso. É necessário que você consiga passar por isso, em alguma medida. Não é de cara isso, porque é muito ameaçador, eu entendo, mas a gente precisa conseguir passar por isso para você conseguir entender que você sobrevive e aí da próxima vez você poder entrar e falar, olha, me interessa esse encontro, mas eu não preciso desse encontro para sobreviver. Eu preciso de encontro para sobreviver, sim, mas não deste encontro. E a gente volta ao tema da dependência afetiva. Não dependo de você para sobreviver como eu dependia da minha mãe para sobreviver. Isso era real, mas agora não é mais real. Então você precisa fazer essa diferença entre o que era real e agora é só uma formulação de um aprendizado que se repete inconscientemente. Isso é o inconsciente, nesse sentido que a gente trabalha aqui. Essa repetição automática, né, que se dá. Não é místico, é bem concreto, mas você precisa conseguir passar por isso. Me fala aí se deu para entender. A gente se encontra nas lives da autoescrita. Se você quiser conhecer a autoescrita, coloca aí embaixo para a gente trabalhar. Espero que eu tenha sido claro nesse vídeo. É um esforço que eu faço para tentar, enfim, falar do jeito mais claro possível.
Me diz aí se rolou, tá bom? E obrigado pelos tudo que vocês me mandam de volta pra gente aprender a lidar com essas coisas, tá bom? Com tudo isso. Até já, gente. Até semana que vem. Tchau!